Cara, brocador demais, né? Mas aí hoje ele voltou à carga. Ele voltou à carga com uma coisa que também me indigna muito, que é a falsa simetria que se faz entre Lula e Bolsonaro. Todo mundo precisa trabalhar, gente. Então, assim, Pedro Cardoso hoje mora em Portugal e está usando suas redes para denunciar o que ele acha incorreto no papel da mídia corporativa no Brasil, né? Ele foi para a CNN, né? Esse aí vocês já viram. Ele foi para a CNN, achou o tratamento, né? O tratamento dado pelos jornalistas ao caso parcial, enviesado, e na mesma hora ele deu na lata. Infelizmente, a gente não tem como mostrar o vídeo do Pedro na CNN, mas eu quero mostrar, depois da passagem dele pela CNN, duas observações que o Pedro fez, tá? A primeira é sobre essa história do Paulo Pimenta, segundo a mídia corporativa, ter tratado mal a jornalista. Olha só, ministro de Lula, né, ele pegou a matéria. Ministro de Lula tenta desqualificar jornalista em entrevista e é criticado. Por quê? Porque o Paulo Pimenta vira e fala assim: você é jornalista? Eu também sou. Aí eles cortaram o vídeo e ficou assim, parecendo que ele estava sendo grosseiro com ela, tá? Acho, pessoalmente, que qualquer entrevistado tem que respeitar seu entrevistador e tem que ser mais inteligente para fugir dessas arapucas, né? A gente já viu várias críticas a essa repórter Raquel Landim, que é reacionária, né? Mas nem por isso, tendo ainda mais Bolsonaro como antecessor, uma repórter pode ser destratada, embora não me pareça que ela tenha sido, tá? Não me pareça. Vamos lá. Pedro Cardoso. Eu fui testemunha do fato narrado nessa matéria de O Globo. Eu estava lá. Concordo que seja indelicado e mesmo agressivo perguntar a um jornalista se ele é jornalista. Mas vejam, o jornalismo profissional brasileiro está merecendo que a pergunta lhe seja feita. O programa para o qual fui atraído é uma armadilha intelectual como a imensa maioria dos similares. Sob o disfarce de uma lógica jornalista, o que se promove é publicidade ideológica unitária, ou seja, de um lado, né? E eu explico de que modo. Simula-se o debate ao juntar pessoas de diferentes opiniões. Debate seria, pois, no entanto, nenhuma daquelas pessoas está ali para aprender com o outro, tem interesse algum no que o outro diz. O outro é a oposição já conhecida, contra a qual cada um monologará a sua mensagem ideológica. Como eu disse, dois monólogos não produzem um diálogo. Quando eu apontei o momento em que Jair Cadeia praticou tortura contra Dilma, em voto favorável à abertura de processo de afastamento dela, ao elogiar o torturador dela em frente a ela, e eu disse, por ter sido dito pela jornalista essa, que Jair não era um torturador, mas apenas um simpatizante da tortura. É mole, gente. A resposta dos meus anfitriões foi o silêncio. Silêncio desrespeitoso para com a verdade. Péssimo jornalismo, ou mesmo falso jornalismo. Noticiar apenas a pergunta agressiva do petista trai novamente a verdade. Não estávamos em um programa jornalístico, nem de longe honesto, para que a indagação possa ser de todo indelicada. A pergunta é pertinente. Aqueles profissionais são publicitários da ideologia do patrão deles. Quando vejo jornalistas indignados com a indelicadeza do ministro, preferiria vê-los falando sobre as pressões ideológicas que sofrem de seus empregadores. Mas jornalistas não gostam de falar de seus patrões. O desemprego chega rápido para quem fala. Não defendo o ministro, nem o conheço, mas lamentável é a associação do jornalismo profissional brasileiro ao projeto fascista dos ricos tropicais, projeto do qual Luiz Inácio, com todos os erros que cometa, é nossa atual melhor oposição. Debate haverá quando os participantes saírem modificados pelo que ouviram dos outros. Mais do que falar, a democracia é ouvir, minha opinião. Cara, brocador demais, né? Mas aí hoje ele voltou à carga. Ele voltou à carga com uma coisa que também me indigna muito, que é a falsa simetria que se faz entre Lula e Bolsonaro. Eles não perdem a chance. Eles não perdem a chance, né? Aquela Vera Magalhães já fez aí um artigo
o Lula está fazendo o pior do bolsonarismo. Como se o Lula... Aliás, antes de ler esse segundo, deixa eu mostrar aqui uma... bota aquele quadrinho aqui para as pessoas verem, Tati. Um quadrinho que eu vi circulando nas redes, gente, que é perfeito, né? Dessa comparação. Tá na tela aí? Olha só. E aí, uma mulher está sentada no avião do lado do Lula e do Bolsonaro, né? Ela vira e fala: e aí, alguma polêmica no governo de vocês? Bolsonaro responde: bom, eu tentei transformar o Brasil em uma teocracia miliciano-evangélica obscurantista, distribuir milhares de fuzis para hordas de desequilibrados, fomentei a violência no campo e o desmatamento, sucateei o SUS, cortei programas sociais, deixei 33 milhões de brasileiros passando fome, estimulei o genocídio indígena, ataquei a ciência, negligenciei a pandemia que matou 700 mil pessoas e tentei dar um golpe. Esse é o relato do Bolsonaro. Aí a menina pergunta: e você, para o Lula? Aí ele falou: mandei o Moro se fuder e disse que não confio nele. Aí a menina que representa a CNN, a Globo News, a Metrópole, foi e fala: meu Deus, vocês são exatamente a mesma coisa. Não é isso, gente? Eu achei perfeito, muito perfeito, né? Porque eles querem comparar, eles querem forçar a barra de comparar um defensor da tortura, né? Como disse o Pedro Cardoso, com um democrata. E aí o Pedro, né? Voltando ao Pedro de novo, ele coloca aqui, ó, nas redes dele, ó, a foto de um artigo do Merval Pereira, bota Lula e Bolsonaro lado a lado como se fossem a mesma coisa. São os filhos da... Ai, meu Deus, dá muita raiva, né, gente? Dá muita raiva. Eles botam a foto do Lula e Bolsonaro lado a lado, dois perdidos. Lula cada vez mais se comporta como Bolsonaro, bababá. E aí o Pedro Cardoso vai para cima. Desculpem insistir, mas a minha indignação só aumenta depois de ter estado na CNN, um dos centros onde a mentira fascista é fabricada. A imprensa profissional brasileira, organizada pelos comerciantes de notícia, por isso que eu sempre me refiro como mídia comercial, porque o objetivo deles é lucro, né? Muito diferente do nosso objetivo, que é ter um Brasil melhor para todos. Esse é o nosso objetivo. A gente, muitos de nós, abrimos mão de bons salários nessa mídia comercial, porque, para mim, por exemplo, era muito mais importante ver o Brasil bem do que eu estar ganhando bem, né? A imprensa profissional brasileira, organizada pelos comerciantes de notícias, se dirige à população como se em posse de uma perfeição moral estivesse. Pretendem não pertencer à podridão da nossa vida pública, mas pertencem. Sempre que criticadas, em lugar de refletir, afirmam-se isentas, defensoras da liberdade e, para tanto, críticas do mundo político sem preferência. Não é verdade! Foi por ação de uns jovens curiosos que soubemos do crime de conluio entre o juiz e o acusador de Luiz Inácio. E quem noticiou foi a filial de uma empresa estrangeira, Intercept. Lembremos o quanto a Lava Jato foi noticiada acriticamente, pois aos inimigos do Brasil interessava a demonização do Lula. Agora, já pela chamada coluna de Merval do Globo, vão construindo essa simetria entre o torturador militar Messias e o líder operário criminosamente preso. É falso. Lula, seja quais forem os defeitos que nele se veja ou se inventem que tem, é um político autêntico brasileiro. Jair é um torturador. Não há simetria alguma, nem política, nem humana entre eles. O Brasil não está polarizado, como dizem, numa simplificação conveniente. O Brasil está sendo atacado pelo seu autoritarismo fascista formador. O outro lado são os democratas a se defender. Sou e fui crítico ao deslumbramento pelo poder que adoeceu o PT, mas, humildemente, jamais falo com a autoridade dos inequívocos, dos perfeitos, dos cientistas. Sempre digo que o que falo é a minha opinião. Jornalismo não é opinião, é ciência da informação. Sempre falo isso, trabalhamos com fatos. Mas quando é comércio, nele atua o interesse ideológico do comerciante e ele passa a ser mais opinativo do que objetivo. Para melhorar a democracia, precisamos de jornalismo onde o jornalista é mais poderoso que seu empregador, livre dos interesses ideológicos dele. Alguém já leu em algum jornal algo que apontasse imperfeições do próprio jornal?
não que eu me lembre. De nada nos melhora fingir que o jornalismo profissional não é parte da podridão da vida pública brasileira. Fosse melhor e nem tantos de nós estariam afogados na desinformação alienante. Muito bom. Muito, isso tem que ser espalhado, né? Porque às vezes quando a gente fala contra a mídia corporativa, parece que a gente está legislando em causa própria. Qual o interesse que o Pedro Cardoso tem em apontar as mesmas críticas que nós fazemos? As mesmas críticas que nós fazemos. São as mesmas. É um brocador mesmo esse Pedro Cardoso.